Ainda em Moçambique, vamos conhecer o enfermeiro que preferiu arma em vez de cuidar das pessoas, e que mais tarde viria a ser considerado o pai da nação moçambicana. Samora Moisés Machel. Olá, seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Se é a sua primeira vez nos assistindo, saiba que somos um canal dedicado a contos de histórias e fatos africanos. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e certifique-se de ativar o sino de notificações para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo. Samora Moisés Machel nasceu em 29 de setembro de 1933, em Madragoa, em Gaza. Filho de um agricultor relativamente abastado, Mandandi Moisés Machel, da aldeia de Madragoa, Samora entrou na escola primária com 9 anos, quando o governo colonial português entregou a educação indígena à Igreja Católica. Quando terminou a escola primária, o jovem de cerca de 18 anos quis continuar a estudar, mas os padres só lhe permitiam estudar teologia, e Samora decidiu ir tentar a vida em Lourenço Marques, atual Maputo. Teve a sorte de encontrar trabalho no Hospital Miguel Bombarda, o principal hospital da cidade na altura, e em 1952 começou o curso de enfermagem. Em 1956, foi colocado como enfermeiro na ilha da Inhaca, em frente da cidade de Maputo, onde casou com Sorita Chaikomo, de quem teve 4 filhos, Jocelina, Edelson, Olivia e Intewane. Mas foi o seu encontro com Eduardo Mondlane, que visitava Moçambique em 1961, e nessa época trabalhava no Departamento de Curadoria da ONU como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos, que juntamente com a perseguição política de que estava sendo alvo, levou à decisão de Samora de abandonar o país em 1963 e juntar-se a Frelimo na Tanzânia. Dado que, nessa época, a Frelimo já havia chegado à conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação, o jovem enfermeiro Samora Machel foi integrado em um grupo de recrutas para receber treino militar na Argélia. Em novembro de 1966, na sequência do assassinato de Felipe Samuel Magaia, então chefe do Departamento de Defesa e Segurança da Frelimo, Samora foi nomeado chefe do novo Departamento de Defesa, com as mesmas funções do anterior, enquanto Joaquim Chissano era nomeado chefe do Departamento de Segurança, tratando dos problemas de espionagem que minavam o movimento. Em 3 de fevereiro de 1969, Eduardo Mondlane, então presidente da Frelimo, foi assassinado com uma encomenda-bomba. Em maio de 1970, em outra sessão do Comitê Central, Simango foi expulso da Frelimo e Samora Machel foi eleito presidente, com Marcelino como vice-presidente. Segundo certos investigadores da atualidade, Samora Machel não foi eleito após a morte de Eduardo Mondlane, mas ascendeu ao poder por circunstâncias associadas à situação que a Frelimo então atravessava. Como corolário, a violação dos estatutos do movimento, ao não aceitar que Uria Simango fosse presidente da Frelimo após a morte de Eduardo Mondlane em 1969. Preparativos para a independência nos anos seguintes, até 1974, Samora conseguiu organizar a guerrilha, de forma a neutralizar a ofensiva militar portuguesa, comandada pelo general Caúlza de Arriaga, um homem de grande visão militar, a quem foi dado um enorme exército de 70 mil homens e mais de 15 mil toneladas de bombas, e a organizar aquelas a que a Frelimo chamava Zonas Libertadas. Na verdade, a Frelimo chamava Zonas Libertadas a quaisquer zonas de algum modo afetadas por ações bélicas e que abrangiam cerca de 30% do território. Como as ações bélicas eram essencialmente potenciais ou muito ligeiras na maioria dos casos, estando o verdadeiro foco da guerra confinado a bolsas bem restritas das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Tete, as zonas libertadas, ou melhor, as zonas sob o efetivo controle da Frelimo, não tinham a dimensão que esta reivindicava. A seguir ao golpe de Estado militar de 25 de abril de 1974, em Portugal, que teve como causa imediata a incapacidade de resolver a questão colonial pelas armas,
o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Mário Soares, encabeçou uma delegação a Lusaka, em que propôs a Frelimo o cessar-fogo e um referendo para decidir se os moçambicanos queriam a independência, conforme pretendia o general Antônio de Spínola, primeiro presidente da República Portuguesa depois do 25 de abril. Com a mudança de atitude de Lisboa, acabou por ser assinado, em 7 de setembro de 1974, o Acordo de Lusaka, entre o governo provisório português e a Frelimo. Nos termos deste acordo, formar-se-ia no mesmo mês um governo de transição, com elementos nomeados por Portugal e pela Frelimo, e a independência teria lugar a 25 de junho de 1975. A Frelimo decidiu que o primeiro-ministro do governo de transição não devia ser Samora, mas Chissano, ainda chefe do Departamento de Segurança. Ainda antes da independência, sob a vigência do governo de transição partilhado com Portugal, a Frelimo cilindrou toda a oposição. Os antigos militantes Lázaro Nkavandame, Uria Simango, Paulo Nhai, Cambeu e Padre Mateus Guengueri foram detidos, a pretexto de se terem aliado a elementos da comunidade branca no levantamento de 7 de setembro de 1974 contra a entrega do poder à Frelimo. A mesma onda apanhou Joana Simeão, que, apesar de nunca ter pertencido à Frelimo, criara um partido alegadamente de tendências pró-ocidentais, propondo um modelo baseado no pluralismo e no mercado livre. Os prisioneiros políticos da Frelimo foram queimados vivos, enquanto os soldados entoavam hinos revolucionários em redor da vala. Só 18 anos mais tarde, em 1995, vieram a lume os macabros pormenores do massacre, perante o silêncio da Frelimo, cujos sucessivos governos se tinham até então sistematicamente negado a fornecer informações sobre o paradeiro daqueles elementos do chamado Grupo dos Grandes Reacionários. Um outro dissidente da Frelimo, Miguel Murupa, conseguiu refugiar-se em Portugal, tal como Máximo Dias, e dois antigos contestatários do regime colonial, Domingos Arouca e Pereira Leite. O advogado Willem Gerard Pot, com atividade considerada progressista durante a época colonial, caiu em desgraça por não demonstrar fidelidade incondicional à Frelimo, acabando por morrer na prisão em consequência de tratamentos aviltantes. O primeiro-ministro, Joaquim Chissano, conseguiu convencer a maior parte dos brancos de que somente os que tivessem graves responsabilidades nas páginas mais sombrias da época colonial poderiam recear o governo da Frelimo. Como represália, eclodiram então motins sangrentos nos bairros negros da cidade. E durante vários dias, milhares de habitantes, sobretudo portugueses, foram barbaramente massacrados por apoiadores da Frelimo. O segundo episódio de violência ocorreu poucas semanas mais tarde, a 21 de outubro de 1974, na sequência de uma querela entre comandos portugueses e guerrilheiros da Frelimo, provocando também motins sangrentos nos bairros de maioria negra, com o assassinato de dezenas de brancos e negros. Segundo Almeida Santos, Machel ter-se-ia possivelmente convencido de que a presença de uma numerosa comunidade portuguesa em Moçambique constituiria sempre uma fonte de instabilidade e uma ameaça potencial contra o poder da Frelimo. A isso ter-se-iam juntado as pressões da União Soviética, para com quem a Frelimo tinha contraído uma pesada dívida, sobretudo política, e que teria interesse em se desembaraçar dos portugueses a fim de melhor exercer a sua influência a todos os níveis. Para o efeito, o novo regime moçambicano não hesitou em utilizar os antigos aldeamentos, pequenos aglomerados nos quais o exército português tentara confinar a população rural, tradicionalmente dispersa em unidades unifamiliares no campo, a fim de a subtrair à influência da Frelimo nas zonas do norte afetadas pela guerra. Na frente externa, Samora sempre seguiu uma política de angariar amizades e apoio para Moçambique, não só entre os amigos tradicionais, os países do bloco soviético e os países vizinhos unidos numa frente de integração regional, a SADCC, mas até entre os seus inimigos, sendo inclusive recebido por Ronald Reagan e tendo assinado um acordo de boa vizinhança com Peter Botha, presidente da África do Sul, nos últimos anos do Apartheid. Apesar disso, Samora não conseguiu suster a guerra que, iniciada logo a seguir à independência pelos vizinhos regimes racistas, se tornou uma verdadeira guerra civil, dirigida por um movimento de resistência armada.
A Guerra Civil durou 16 anos, provocou cerca de 1 milhão de mortos e 5 milhões de deslocados e destruiu grande parte das infraestruturas do país. A partida da comunidade portuguesa, o insucesso da política de socialização e a guerra levaram a um colapso econômico, e Samora, nos últimos anos, teve de abrandar a política de orientação comunista, permitindo aos quadros acesso a bens que estavam vedados ao comum dos cidadãos, encetando conversações com a Renamo e finalmente organizando acordos com o Banco Mundial e o FMI, no sentido de estancar a guerra e relançar a economia. Samora Machel não conseguiu, no entanto, ver realizados os seus propósitos, uma vez que, em 19 de outubro de 1986, quando se encontrava de regresso de uma reunião internacional em Lusaka, o Tupolev Tu-134, cedido pela União Soviética em que seguia, junto com muitos dos seus colaboradores, se despenhou em Membuzine, nos Montes Libombos. No entanto, em 2007, Jacinto Veloso, um dos mais fiéis aliados de Machel no seio da Frelimo, já tinha publicado as suas memórias em voo rasante, nas quais sustenta que a morte do presidente de Moçambique se deveu a uma conspiração entre os serviços secretos sul-africanos e os soviéticos, que uns e outros teriam razões para o eliminar. Segundo Veloso, o embaixador soviético pediu certa vez uma audiência ao presidente para lhe comunicar a apreensão da URSS face ao aparente deslizamento de Moçambique para o ocidente, ao que Machel teria respondido "vai a merda", ordenando em seguida ao intérprete que traduzisse e abandonando a sala. Convencidos de que Samora Machel se afastara irrevogavelmente da sua órbita, os soviéticos não teriam hesitado em sacrificar o piloto e toda a equipagem do seu próprio avião. A viúva de Samora, Graça Machel, com quem se casara em 1977, sendo ela ministra da Educação, casou-se em 1998 com Nelson Mandela. Apreciamos sua companhia. Se você amou explorar a África conosco, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal África Sem Máscara para mais conteúdo fascinante. Até o próximo vídeo!